postar aula. Eu tenho um canal no YouTuber, cara. Quem diria, né? Que eu sou YouTuber. Montou? Só pandemia mesmo para fazer umas doideiras dessas com a gente. Mas tá bom. Ah, tá É bom, bom. E aprendendo é bom, né? Bom, Tem que ir divulgando também, né? é, eu não sou muito bom em divulgação, não, cara. Sou muito bom, não. Bom, o que que acontece aqui, tá? Nós vamos dar uma aprofundada nesse assunto de quando uma empresa tem participações na outra, tá? Então, assim, se a empresa é controlada, o que que se entende de uma empresa controlada? Controlada é quando, assim, mais de 50% das ações daquela empresa pertencem a nós, vamos dizer assim, entendeu? Ou seja, a gente controla, a gente que manda, né? Tem mais de 50% da empresa, ou pelo menos mais de 50% do capital votante, tá? Nesse caso, é obrigatório fazer o método da equivalência patrimonial, ok? Você não tem questionamento, ou seja, se é controlada, acabou, tá? E se é coligada, Gilberto? Bom, coligada é quando você não tem mais do que 50%, né, da empresa, mas o que, que a Receita pergunta, né? Fala assim, olha, você tem influência significativa ou você tem mais de 20% do capital voltante? Se você responder sim, né, a qualquer uma dessas perguntas, você também tem que fazer pelo método da equivalência patrimonial. Se não, se você não tem influência, nem tem 20%, né, do capital votante, você pode fazer, né, pelo valor justo, tá? E outras empresas, né? Quando você tem outras empresas e você assim, você é acionista, mas você detém um controle comum. O que, que é chamado assim controle comum, tá? Você já ouviu a expressão acordo de acionistas? Não, Essa expressão? sinceramente não. Então é bom, nós vamos aprender uma coisa nova hoje. Acordo de acionistas é o seguinte, tá? Eu vou dar até um exemplo. Vamos supor que tem uma determinada empresa, tem a CEMIG, por exemplo, tá? Ela foi lá, ela está em dúvida se ela vai comprar ações de outra empresa qualquer, tá? Empresa XPTO lá, por exemplo. Aí o que que acontece? Esse pessoal, né, os outros sócios da XPTO, eles querem que a CEMIG seja sócio da empresa deles para dar respaldo, né? E para ter, assim, vamos dizer assim, apoio tecnológico, ok? A CEMIG entende muito de rede elétrica e tal, não sei o que, eles estão precisando de ajuda nisso, eles precisam disso. Aí a CEMIG fala assim, poxa, mas eu não estou tão interessado em investir na sua empresa agora, eu vou comprar 1% só da empresa. Ou seja, 1% é bem menos, né, do que 20% do capital votante. E, em tese, isso não significaria influência nenhuma na empresa. Só que a CEMIG fala assim, poxa, mas eu vou comprar 1% dessa empresa. Só que e se essa empresa, né, vamos dizer assim, começar a fazer coisas que eu não concordo, for trabalhar com algum concorrente meu. Então, para contornar essas situações, é feito um acordo de acionistas. Então, nesse acordo de acionista, é um documento válido, ele pode ser público ou pode ser privado, tá? O que que você faz? Sim. Você escreve ali as regras. Você, né, nesse exemplo bem simples que eu estou dando, você fala assim, ó, apesar da CEMIG ter apenas 1% das ações da empresa, ela tem poder de veto a qualquer, né, ação que a empresa vá fazer. Ok? Isso é um acordo de acionista, porque, Sim. em tese, a CEMIG, ela tendo 1% dessa empresa, ela não manda nada lá dentro. Tá? Só que, como é bom para essa empresa que a CEMIG seja sócio dela, ela faz esse acordo e aí a CEMIG passa a ter o que chama, né, de controle comum.
Ela não controla sozinha, ela não decide o que a empresa vai fazer, tá? Ela não pode obrigar a empresa a fazer uma série de coisas, tá? Mas ela tem o poder de veto, tá? Se a empresa resolver falar assim, não, agora nós vamos investir lá em São Paulo. Não, a CEMIG fala assim, não, lá não é, né, minha área de concessão, eu não quero que você invista em São Paulo. Então, você tem o poder de veto. Isso é chamado de controle comum. Controle comum é quando você não define, tá? Mas você pode vetar. É claro que isso é uma situação, assim, que às vezes é meio estranha, né? Gera umas situações, É porque não tem vamos dizer tanta assim. ação, né? Porque, por exemplo, vamos supor, a CEMIG não poderia virar para essa empresa e falar assim, olha, eu quero que você invista em Minas Gerais. Ela não poderia determinar isso diretamente, tá? Mas indiretamente ela Sim. pode. Por quê? Porque ela pode vetar investimento em qualquer estado. Então, se a empresa chegar e falar assim, então nós vamos investir em São Paulo, CEMIG vem e veta. Então, nós vamos investir na Bahia, CEMIG vai e veta. No Espírito Santo, veta. No Rio de Janeiro, veta, entendeu? No Mato Grosso, veta. Então, assim, Enquanto não passar por Minas. enquanto ela não fala que quer investir em Minas, a CEMIG vai vetando. Só que aí também, tá? É claro que eu estou dando um exemplo bem simples, né? Mas esse acordo de acionistas, ele também estabelece limitações, tá? Sim. Então, assim, costuma vir cláusulas do tipo, se a empresa decidir investir em outras 3 regiões, a CEMIG pode vetar 2 delas, mas não pode vetar as 3. Entendeu? Então, por exemplo, a empresa viria e falar assim, ó, eu quero investir em São Paulo, na Bahia e no Espírito Santo. A CEMIG teria que decidir qual dos 2 lugares não quer que a empresa faça investimentos, tá? Então, assim, esse acordo de acionista, ele pode ser cheio das regras, tá? É claro que nenhuma dessas regras pode estar acima da lei, né? Por exemplo, a gente tem a lei das ECS, que é a 6404, né? E, então, assim, ela Sim. estabelece que cada sócio é responsável, né, pelo passivo da empresa na proporção das suas ações. Então, por exemplo, se a CEMIG tem 1%, se essa empresa for condenada a pagar uma multa de 100 mil reais, a CEMIG vai ter que pagar R$ 1.000. Não, mesmo que no acordo de acionista esteja escrito que, olha, a CEMIG não vai ter que pagar multa nunca. Ok? Isso aí não pode. Você não pode colocar condições acima da lei, né? Que isso fique claro. E Sim. nem condições que tentem dar a volta na lei, né? Por exemplo, tá bom, a 6404 fala que a gente vai ser multado, mas eu vou escrever lá no acordo de acionista que se eu for multado, eu vou ser ressarcido pela empresa. Entendeu? Pô, isso é a mesma coisa que não ser multado, então não tem como fazer isso. É claro que você pode colocar uma cláusula de qual tipo, né? Para a CEMIG também se preservar. Vamos supor lá que um outro acionista da empresa comete um crime ambiental em outro local. Ok? Não foi a empresa Sim. que cometeu o crime, porque senão a CEMIG também seria responsabilizada. Foi o outro sócio que foi lá e cometeu um crime em outro local. Você pode escrever, claro que a CEMIG, né, apesar disso também já está previsto em lei, né, que a ação de terceiros em outras empresas não refletem naquela empresa, você ainda pode deixar isso mais claro ainda, que olha, qualquer evento que o cara faça, sabe, se não tiver expressa autorização da CEMIG para usar o nome da CEMIG, a CEMIG não vai ser responsabilizada. Bom, você já conseguiu entender o que é esse controle comum. Então, assim, o controle comum é quando você não tem Sim. muitas ações, mas através de um acordo, você tem poder de veto. Então, nesses casos, você também tem que fazer pelo método da equivalência patrimonial. Então, assim, Sim. resumidamente,
Se Gilberto, você... Oi, pode falar. só me tira uma dúvida. As controladas, então, são as empresas de capital aberto? Não necessariamente, elas podem ser de capital fechado, mas a controlada é aquela assim que eu sou dono de 100% da empresa, ou sou dono de mais da metade Ah, da empresa. entendi. Eu que controlo. Eu não preciso fazer acordo para ninguém. Entendi. Se eu, que controlo, se eu tenho mais de 50% da empresa, ela é controlada por mim. A coligada não, né? A coligada, por exemplo, se eu tenho 20%, o que é que acontece? Pode ter a outra parte que tem 80%. Quem vai mandar na empresa, né, entre aspas, é quem tem 80%, não sou eu. Entendeu? Mas eu tenho influência significativa. Ok? Entendi. E o controle Bacana. comum é quando tem 1%, 0,5%, mas tem poder de veto. Tá? Bom, vamos em frente então. Tá? Então, isso aqui só reforça aquele quadro anterior, né? Que os investimentos, né, em participações societárias podem ser avaliados pelo método de custo, né? Método de custo ou método de custo de aquisição é a mesma coisa. Ou pelo método da equivalência patrimonial. Ele está falando só isso, tá? O Almeida, ele faz uma observação que o que acontece? Porque ações, tá? Ações, ela tem dois, basicamente, né? Ela tem dois, vamos dizer assim, significados. Uma empresa, quando ela compra ações de outra empresa, ela pode estar fazendo aquilo para ter o controle da empresa, ok? Ou pode ser só um Ok. investimento. Pode ser um investimento assim. A empresa está lá com dinheiro, eu vou investir em CDB, eu vou investir em tesouro direto ou eu vou comprar ações da outra empresa lá que eu acho que vai dar um lucro maior? Vamos comprar ações da outra empresa. Então, nesse caso, o que acontece? Quando uma empresa compra ações da outra, mas não para tornar essa segunda empresa nem controlada, nem coligada, mas só como uma aplicação financeira, tá? Tá vendo aqui, ó, vai falando assim, ó, quando o interesse é obter ganho de curto prazo, tá? Aí, independente da quantidade, você pode contabilizar pelo método de custo direto. O que é esse curto prazo? Isso é um ano, Gilberto, isso é um ano contábil. Esse curto prazo, sabe, Matilde, a Receita, ela entende assim como uns 6 meses. Menos de 6 meses é curto prazo. Mesmo que passe 2 períodos contábeis. O que quer dizer isso? Vamos supor que nossa empresa está com dinheiro sobrando e em novembro resolveu comprar ações da Toyota. Mas eu não quero ser acionista da Toyota para sempre, eu não quero transformar a Toyota na minha coligada. Eu só estou comprando ações da Toyota porque eu acho que vai ter um lucro bom, vai pagar uns dividendos bacanas. Então, em novembro, a gente vai lá e compra ações da Toyota. Quando chega em fevereiro ou março, né? Apesar de ainda não ter sido publicado o balanço da Toyota, já passou o fim do ano. Então, o lucro que ela for divulgar no fim do ano vai ser dividido para quem era sócio dela, né? Até o dia 1º de janeiro daquele ano. Então, passou dia 1º de janeiro, eu posso vender que o dividendo ainda fica sendo meu, porque o dividendo é o lucro do período anterior e o sócio no período anterior era eu, então ele é meu. Então, vamos supor, nós compramos a ação da Toyota em novembro, chegou em fevereiro e março nós vendemos. Mesmo que seja uma quantidade muito grande de ações da Toyota, a Receita Federal aceita que isso foi curto prazo. Então, você não precisa fazer o método de equivalência patrimonial, você pode fazer pelo método de custo. E se teve lucro, você vai simplesmente fazer o ajuste. Ok? Tá ficando claro? Isso aqui é uma Ok. ressalva. Ok. Porque esse primeiro quadrão aqui, ó, vamos dizer assim, ele é quando é investimento de longo prazo, tá? Você vai ter uma controlada, você vai ter uma coligada, aquele negócio vai ficar assim 5, 10, 15 anos, tá?
Só que muitas vezes você compra ações de uma empresa que você, sei lá, você comprou mais de 20% do capital votante. Você é obrigado a fazer pelo MEP, né, o médio de equivalência patrimonial? Seria, se você for ficar com isso muito tempo. Agora, se você compra num ano, vende no máximo uns 6, 8 meses depois, entendeu? Você não fica 2 anos com aquela ação, vamos dizer assim, você pode ir pelo método de custo. Porque você já está ajustando ali, se teve lucro, então não tem problema. Tá? Isso é só uma exceção, eu nem costumo perguntar muito em prova, não, mas é só uma exceção. Tá? Bom, Beleza. Gilberto, e quando você faz uma compra, o que são os custos, né, que você pode atribuir àquele ativo? Tá? Porque vamos supor, tá? Vamos supor que agora você está investindo no patrimônio. Então, vamos supor que você está... Eu estou investindo numa empresa que vai importar maquinário. Além do dinheiro que eu estou investindo, todo o imposto de importação e impostos não recuperáveis fazem parte daquele ativo. Ok? Correto. Imposto não recuperável. Você entende a questão de, por exemplo, de quando você compra um pneu e nele tem um ICMS, e aí você coloca aquele pneu no seu carro, você vende o carro, você tem uma questão tributária, né? O que você pagou de ICMS na compra do pneu, você fica com crédito na hora de pagar um imposto sobre o carro. Ou seja, existem impostos que são recuperáveis. E existem impostos que não são recuperáveis. Então, se você está comprando um negócio que você vai ter que pagar um imposto e de qualquer forma aquilo ali não vai ser recuperado, você pode considerar ele parte do ativo. Ok? Bacana, bacana. Custos para colocar o ativo no local e em funcionamento. Isso é muito comum, tá, em indústria. Muitas vezes, assim, siderurgia, por exemplo, isso é muito comum. Às vezes você está comprando uma empresa, uma siderurgia que faliu, por exemplo. Aí você está lá, está comprando ela. Na verdade, você não está nem aí para a empresa, você não quer a empresa. O que você quer? Você quer o forno de ferro gusa que ela tem. Então você está pagando, sei lá, 5 milhões na empresa, mas na verdade o que você está comprando é o forno. Só que você vai gastar mais 1 milhão para transportar esse forno, entendeu? É um negócio. É muito mais. É. E também assim, aí você vai ter que fazer uma adaptação nele para funcionar na sua planta de outros 250 mil. Você também pode considerar isso, tá? Vamos supor que é um forno assim, ele é tão grande que nem aqueles caminhões especiais conseguem transportar. Eu vou ter que desmontar, remover e remontar em outro local. Esse custo eu também posso considerar, tá? Esse Correto. imposto, o fato de você considerar isso no investimento no Brasil, ele é assim, ele é para viabilizar a continuidade do fornecimento. Porque imagina você começar a ter um monte de siderurgia quebrando, daqui a pouco você não tem mais forno de ferro gusa. Aí o que vai acontecer com o preço do ferro gusa? Vai disparar, né? Porque não vai ter poucas pessoas construindo ferro gusa. Isso vale também para a fábrica de vidro. Né? Porque o que acontece? 85% do valor de uma fábrica de vidro é o forno do vidro. O resto é marca, é Não é nem o escritório, é material, caminhão. matéria-prima. É matéria-prima, assim. Normalmente, quando uma fábrica de vidro quebra, ela já está sem matéria-prima, entendeu? Porque matéria-prima é areia, é basalto, sicílio. É muito fácil de vender. Então, o cara, antes de quebrar, para tentar não quebrar, ele vende a matéria-prima. Ele mica com o forno. E aí, para viabilizar a continuidade, né, em outra empresa, a Receita permite que esses custos sejam adicionados, tá? Bom, Beleza. vamos lembrar um pouquinho da questão do regime de caixa e regime de competência. Você lembra bem desses? Sim, Da diferença?
é bem tranquilo, né? Sim, Assim, o regime de caixa é quando você tem movimentação de dinheiro. Por exemplo, eu fiz uma venda a prazo, em 3 vezes, 30, 60 e 90. Se a empresa estivesse fazendo, né, uma contabilidade pelo regime de caixa, ela ia contabilizar isso como? Ela ia contabilizar 1/3 no mês que vem, mais 1/3 daqui a 60 dias e 1/3 daqui a 90 dias, certo? o regime de competência. Esse é o regime de caixa, quando o dinheiro entra. Não, sim, desculpa, é no E o recebimento. regime de competência, não. Eu vendi quando? Eu vendi hoje. Eu estou E eu contabilizando a vou venda. registrar hoje. Eu tenho que registrar hoje, né? O aceito pela Sim, Receita Federal é o regime de competência, tá? Por quê? Porque, assim, a Receita, assim, ela quer evitar que as empresas parcelem os não impostos. deixe de pagar esse imposto. A verdade é essa. O que é um negócio meio absurdo, né? Porque acaba que o consumidor paga essa antecipação do imposto. Então, assim, muitas vezes você está parcelando um produto qualquer em 10 vezes. Você vai pagar 18% de CMS. Olha que loucura. Você tem que registrar hoje essa venda. Daqui a 10 dias, você vai pagar 18% do valor da venda só de ICMS. Sim, E daqui a 30 dias, você vai receber 10%. Ou seja, daqui a 30 dias, você não recebeu nem o que você pagou de imposto. Ou seja, é a famosa necessidade de capital de giro, né? Muitas vezes a economia no Brasil não cresce por causa disso, porque você vê, a empresa ela tem que financiar o governo. Já ela não só tem que financiar o cliente, vendendo parcelado, como ela tem que financiar o governo. Por quê? Porque ela paga o imposto à vista, mesmo vendendo a prazo. Né? Brasil é uma coisa de louco, cara. exatamente. Né? Ser empresário não é fácil, não. Bom, aqui eu coloquei até uma brincadeira, né? Sobre esse artigo 248, que fala assim, a Receita está te olhando. Eu nem vou entrar nos detalhes, eu só vou te explicar o seguinte: o que tem esse artigo 248 ao 250, tá? Que antigamente, tá, Matila? Antigamente eu falo uns 8, 10 anos atrás. O pessoal tava brincando muito com esse negócio de aquisição de empresas, sabe? Para ter ganho tributário. Comprar empresa virou um negócio fiscal, sabe? As pessoas elas não estavam pensando assim, não, eu vou comprar aquela empresa ali porque vai aumentar minha Vai, fatia de vai mercado. gerar. Não, elas não estavam nem aí para isso. Ela falou assim, pô, eu comprar aquela empresa, eu pago menos imposto. Eu vou pagar 5 milhões na empresa, eu vou pagar 5 milhões e 100 mil a menos de imposto? Vou. Ah, então eu quero comprar. Então, o que a Receita fez, tá? Eu não vou perguntar em prova sobre isso, mas eu só estou explicando que esses artigos, né, o 248 ao 250, eles foram, assim, um recado que a Receita falou assim, olha, eu estou olhando essas aquisições que não tem intuito nenhum de ser aquisição, só tem intuito de gerar menos imposto. Tá? Então ela chegou e regulou muito bem o mercado. Então hoje a gente pode falar assim que quando você vê uma empresa comprando ações de outras ou comprando outra empresa, aquilo tem que ser um bom negócio puro, entendeu? E não ser um negócio tributário, vamos dizer assim. Tá? Acabou aquele negócio de uma empresa comprar outra porque é bom para os impostos. Acabou. A Receita chegou lá e botou a casa em ordem. Bem, aí o que acontece? Tá? Dando continuidade, tá? A Receita também Sim, veio, né, e colocou assim alguns critérios para avaliação do ativo, tá? E porque ela percebeu também que além da questão tributária, o que estava acontecendo? Muitas empresas elas sabem que os bancos e toda empresa pública, na hora que ele vai contratar serviços, ele tem que olhar alguns critérios da empresa.
tem que ver se a empresa está saudável economicamente, né? E ela percebeu também que tinha empresa assim, tinha empresa que estava malzaça das pernas, sabe? Tava assim, tava para quebrar, mas percebia que ia ter uma licitação. Aí o que essa empresa fazia? Essa empresa ela comprava uma empresa que estava bem, mesmo que fosse uma empresa pequenininha, entendeu? E ela participava da licitação através da outra empresa. No Brasil, isso pegou até um nome, o pessoal chamou isso de filhote, empresa filhote. Uma empresa grande, queria participar de uma licitação, ela não tinha condições de participar, aí ela comprava uma empresa filhote, tá? E isso estava gerando assim um mercado meio, vamos dizer assim, meio incerto, predador, né? E muito incerto, porque imagina, você é empresário, você tem lá sua micro, pequena empresa, aí de repente chega uma grande empresa e fala assim, ó, você vai vender sua empresa para mim. Aí você, tá, vamos negociar. Fala, não, filho, não tem negociação não, eu tô comprando a sua empresa, acabou. Sabe? Mas tinha isso. Chegou a ter dessas coisas, sabe? Teve gente que entrou com denúncia, que estava sendo ameaçado, que tinha que vender a empresa. Porque o que acontecia? Pensa assim, numa grande empresa. A empresa com, sei lá, 8, 10 mil funcionários. Que de repente precisa de ter uma outra empresa para continuar operando. Tá? Poxa, a Sim. empresa ela não vai brincar, entendeu? Ela, vamos dizer assim, no primeiro momento ela vai chegar pedindo com educação. Se o cara fala não, ela pede com um pouquinho mais de força. É claro que não é toda empresa que fazia isso, né? Mas começou a acontecer com uma certa frequência. Tá? Principalmente, tá, meu filho, lá em Brasília, coincidentemente em Brasília, isso começou a acontecer muito na área de prestação de serviço. Por quê? Porque você tem assim uma quantidade muito grande, né, de prestadores de serviço para as empresas públicas. São contratos milionários, né? Você tem contrato assim, por exemplo, serviço de limpeza lá do Senado e da Câmara dos Deputados. Imagina quanta gente não tem que limpar, que tanto de gabinete, que tanto de sala, tem que estar tudo limpinho. Né? Você está falando de um contrato ali de uns 120 milhões de reais por ano. Aí imagina que, de repente, a empresa que faz o serviço está com a situação de caixa desfavorável e eles avisam ela, falou assim, olha, você não vai poder continuar aqui não. Uai, com certeza eu fico imaginando, né? O dono daquela empresa, ele sai dali e fala assim, eu tenho que comprar outra empresa. Por bem ou por mal, entendeu? Senão a minha quebra. Então, assim, lá o pessoal, assim... E compra outra para continuar. Exatamente. Exatamente. E não é, o interesse não é isso, tá? Então, a Receita, ela veio e estabeleceu o seguinte, falou assim, olha, você pode fazer essas compras, inclusive derivativos, igual está escrito aqui, só que eles vão ser classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. Isso aqui é que atrapalhou muita gente. Por quê? É. Porque muitas vezes a empresa ela queria comprar outra para assim, simular caixa na hora. E caixa é ativo circulante. Só que a Receita, quando ela colocou isso daí, ela falou o seguinte, olha, se você está fazendo um investimento de longo prazo não é ativo circulante. Eu posso te obrigar a classificar isso no realizável a longo prazo. Tá? Deixa eu só pegar uma água ali, Machê, só um minutinho. Beleza.
Vamos lá, já peguei a água aqui. Cozinha é longe. Aí vamos em frente. Bom, aí o que acontece, né? A Receita, ela chegou e estabeleceu uma série de regras que vai ser no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, vai ser, algumas coisas vão ser pelo valor justo. Por quê? Porque tinha muita empresa também que estava começando a simular ágio e deságio, que na verdade nem esse ágio nem o deságio estava acontecendo, só que a empresa fazia aquilo para do jeito que ficasse melhor no balanço dela, entendeu? Então Sim, eles vieram e sim. assim deram uma regulada na coisa, entendeu? Deram uma regulada porque tava bagunçado. Tava bagunçado. A verdade é essa. É até complicado você falar isso, mas a verdade é essa. O negócio estava assim. Estava tendo um uso indevido, né? Estava tendo um uso indevido. O negócio, assim, tinha uma função e o pessoal desvirtuou a história. Então a Receita chegou e falou assim: galera, assim, vamos, como diz o outro, vamos deixar isso só para quando for de verdade, tá? E aí, só para fechar esse assunto, né, eu terminei aqui com a Receita Continua Te Olhando, que ela também foi lá e começou e estabeleceu, né, os critérios para avaliação também do passivo, sabe? Porque é a mesma coisa, a empresa estava jogando o negócio de um lado para o outro, principalmente esse parágrafo 2 aqui, ó, obrigações em moeda estrangeira, tá? O que o pessoal começou a fazer? Até a Sadia, né? Antes de juntar a Perdigão e virar a BRF, a Sadia ela estava fazendo assim. Ela tava, o dólar estava subindo. Aí o que ela fazia com as empresas que ela tinha do exterior? Ela começava a assumir dívidas das empresas lá fora. Por quê? Porque isso era um excelente investimento. Isso virou um ótimo investimento, comprar dívida. Porque você reduzia o seu imposto de renda. Quanto mais o dólar subisse, né? Se você tinha uma empresa devendo Seria 100 mil melhor. dólares, né? A CEMIG, por exemplo, eu pago R$ 2 no dólar, né? Na época que o dólar estava R$ 2. Ela pagava 200 mil numa dívida de 100 mil dólares. Quando o dólar chegou em 4, ela tinha uma dívida de 400 mil, ou seja, ela ganhou 100%. Tá? Então a Receita chegou e falou o seguinte: falou, olha, Sim, foi uma né? inteligência. É, eles estavam sendo inteligentes, mas a Receita chegou e falou assim: olha, não, vai converter em moeda nacional, em vigor na data do balanço. Ou seja, quanto é que era? Era 100 mil? Então, quando é que foi seu balanço? Então, naquela época, você vai fazer isso. Aqui no Brasil, nós, em contabilidade, a gente sente muito isso, mas pelo seguinte, porque tem a questão do direito positivista, né? O positivismo do direito brasileiro. O que significa? No Brasil, e não é só no Brasil, tá? Todos os países que têm essa linha de direito, o que acontece? Você pode fazer tudo que não é proibido ou que não exista lei dizendo como você deve fazer. Então, assim, não tinha lei que dizia o jeito exato que a pessoa tinha que fazer o negócio. Então, a galera foi lá e nadou de braçada. Só que aí a Receita não é boba, né? Percebeu, falou o seguinte, falou assim, não, daqui para frente, né? Vocês vão trabalhar isso dessa forma. O que é cambial, vocês vão ter que converter em moeda nacional que estava, né? Não atual, mas da época do balanço. Ou seja, você tem, vamos dizer assim, você tem o câmbio travado 2 vezes por ano só. Né? Você tem o câmbio 1º de janeiro e vai ter 31 de dezembro só. Ou seja, não dá para você ficar, vamos dizer assim, fazendo arbitragem, né? Com dívida em moeda estrangeira. Bom, agora fechando a nossa aula, né? Esse slide aí é muito importante, tá? O que acontece? Vamos simplificar. Eu gostei muito desse slide que está lá no AVA e ele fala isso aqui, olha, vamos sintetizar, tá?
Você é obrigado a avaliar pelo método de custo, tá? Quando, eu estou falando de uma empresa para outra, né? Quando você adquire, por exemplo, ações de outras SAs na qual você não tem relação. Você não manda, você não tem acordo de acionistas, você não é relevante, você adquiriu como investimento, ok? Então, quando assim é um investimento, você pode avaliar pelo método de custo. Método de custo é aquilo que a gente já viu, né? Nada mais é de quanto é que eu paguei no negócio pronto. Paguei 100, vale 100, acabou, tá? E, por outro lado, você é obrigado, né, a seguir avaliando pelo MEP, né, método de equivalência patrimonial, seja cotas, né, ou seja de empresa limitada ou sejam ações, tá? Aquelas empresas em que você tem um controle comum, né, que o que eu estava explicando aqui é o acordo de acionistas, ou que é coligadas, né, coligadas é aquele caso lá, aquele slide, você tem mais de 20%, ou então que é controlada, que é quando você tem mais de 50%, tá? Então, resumindo, se você é importante na empresa, você tem que fazer pelo MEP. Se você não é importante, você pode fazer pelo método de custo, porque ele é mais simples, tá? Porque não é tão relevante assim. Bom, estamos entrando agora, tá? Na norma brasileira de contabilidade técnica geral 15. Eu não sei, Matheus, se você está acostumado assim a ler as normas, mas se você não tiver, essa não é uma boa para começar, não, tá? Eu recomendo que você leia, que você pegue esse hábito de pegar essas normas, mas essa, cara, essa é muito embolada. Eu vou te falar, você tem que ler, tomar um remédio para dor de cabeça, ler de novo, esperar uns 15 dias, Até ler a outra vez. TG1000 já, até Essa a daqui é uma das TG1000 já mais foi um pouco chatinhas difícil. dela. Essa daqui é uma das mais difíceis, tá? E eu não vou cobrar em forma nenhuma, tá? Que vocês leiam ela. Se um dia no futuro você for fazer um concurso que tiver falando que vai cair isso daqui, eu vou te dar uma dica. 90% das perguntas vão ser casos em que ela não se aplica, tá? Tudo que eu já vi de concurso sobre essa norma, cara, era quando ela não se aplica, tá? Bom, Então era uma mais fácil, porém você tem que difícil. estudar concurso. Porque eu estou falando assim, ou saber quando se aplica, né? Porque aí o resto é exclusão. Mas porque eu estou falando assim, por exemplo, a identificação de combinações, a estrutura das combinações é muito embolado e nunca vi pedir, tá? Bom, mas o que acontece? Eu fiz questão de colocar esse slide aqui, que está na tela, porque tá vendo esse não aqui? Tira ele, tá, da frase. Sim. Porque olha só como é que estava a frase. Compreender as vantagens dos arranjos entre empresas de um mesmo grupo não é um diferencial de mercado para o profissional de contabilidade. As grandes empresas reconhecem a especificidade do trabalho e, consequentemente, remuneram à mesma altura. Ou seja, se não é diferencial, o que as empresas reconhecem, né? Na verdade, a palavra aqui Não faz sentido. é um diferencial de mercado. Reconhece. É um diferencial de mercado. A minha impressão é que eu acho que está vendo aqui, ó, eu recortei igualzinho, estava lá, mas eu acho que na hora que eles estavam escrevendo, faltou uma frase aqui, tá? Mas de todo jeito, mesmo que esteja Sim. faltando alguma coisa aqui depois desse ou, esse não aqui tá errado, tá? Porque reconhece. Agora tem também o seguinte, tá, Maxilo? Eu vou te falar assim, esse negócio, cara, assim, é só trabalhando que a pessoa vai aprender mesmo. Porque é muito É detalhe, mais é na prática. muita regrinha, sabe? Não vou cobrar isso em prova de jeito nenhum, tá? Gilberto, o que você vai cobrar em prova, então? Vamos começar a fazer uma revisão aqui, ó. Eu vou cobrar o que basicamente está nesse quadro, tá? Claro que eu vou montar frases, né? Eu vou falar assim, olha,
Se você tem uma empresa incontrolada, você vai usar o MEP ou o valor de custo? Você vai responder lá, MEP. Se você tem uma coligada e você tem mais de 20% do capital, é MEP também. Se você tem uma coligada, mas você tem 10% do capital votante, é CUS, tá? Então, assim, é bem tranquilo. Vamos voltar lá. Tá, e o que mais, né? Logo depois desse slide aqui que eu falei que esse não está no lugar errado, tá? Vem aqui a definição. Aí eu acho importante, né? Que é combinação de negócio, tá? Combinação de negócio é uma operação ou outro evento. O que chama de outro evento? Pode ser aqueles famosos cisão, fusão, confusão, né? Aquelas operações lá. Aconteceu alguma coisa, as né? transformações da empresa. As transformações da empresa, por meio do qual um adquirente obtém o controle de outra empresa, independente da forma jurídica da operação. E aí a norma, né, a NBC-TG 25, ela trata dessas combinações, tá? Então, é basicamente isso. E o que assim, é pesado, mas você vai ver que também não tem mistério nenhum, tá? Que são as definições, tá? O que é uma empresa adquirida? É um negócio cujo controle é obtido. O que é adquirente? É a entidade que obtém o controle, tá? Aí vem definição mesmo, tá, Marcelo? Eu não vou ficar lendo para você, mas assim, eu coloquei os principais aqui, né? Então a gente vem adquirida, adquirente, data de aquisição, negócio, combinação de negócio. Você tem a contraprestação contingente, isso aqui é um pouco confuso, tá? Muito, assim, e é até raro, porque assim, contraprestações, tá? Tem a ver com os ex-proprietários, tá? É como se fosse assim, vamos supor, você comprou uma empresa, tá? Você comprou uma empresa e depois que você comprou a empresa, você descobre que aquela empresa tinha cometido sei lá, um crime e está tomando uma multa, ok? Quem vai ter que pagar é a empresa, Não tem jeito. Foi a empresa que cometeu, né, aquele crime ambiental, por exemplo. Então é a empresa que vai pagar a multa. Só que o que acontece? Vamos supor que aquele evento ele não estava registrado. Os ex-proprietários ocultaram isso. Isso não aparecia nem em nota explicativa, não tinha nenhum provisionamento para essa multa no balanço, não tinha. Você, quando comprou a empresa, esconderam essa informação de você, tá? Isso pode ser entendido como uma contraprestação contingente, ou seja, aquilo não foi informado, aquilo não estava escrito em lugar nenhum, então eu tenho direito de ir lá e cobrar os ex-proprietários da empresa. Ok? Correto. Então foi isso, tá? É a chamada contraprestação contingente, tá? Agora, é claro que, por outro lado, se estava escrito, tá? Se estava lá provisionado, se tem uma ação trabalhista, por exemplo, contra essa empresa, e tem lá provisionado 10 mil, pode até acontecer da condenação ser maior, né? Ser 30 mil, 40 mil. Aí não tem contraprestação, não. Ok? Aí você não consegue cobrar essa diferença, não. Nós estamos falando assim, de coisas que foram escondidas mesmo. Ou que às vezes não deu tempo de contabilizar. Não é porque assim, você não compra empresa igual você compra o carro. Você vai lá, fecha o negócio, paga, leva, transfere, né? Comprar uma empresa é um negócio que demanda tempo. Então, às vezes, assim, na hora que você começou a analisar a empresa, não tinha. Aconteceu um evento ali naquele mês, não deu nem tempo de contabilizar isso ainda, mas você foi e comprou, você tem direito de cobrar isso da pessoa, tá? Bom, aí vem participação societária, vem valor justo, vem aquele negócio do ágio, que a gente já comentou, vem ativo identificável, tá?
vem ativo intangível, tá? O que é muito comum de ser, por exemplo, assim, ativo intangível? O mais comum quando você adquire uma empresa de ativo intangível é o conhecimento dos profissionais, tá? Vou te dar um exemplo. Isso é muito comum em empresa de engenharia. Vamos supor que você está... ou então carteira de clientes, né? Carteira de clientes é meu ativo intangível. Vamos supor que você está comprando uma construtora. Aí o cara que está te vendendo a construtora, ele age de má fé contra você, porque ele sabe assim que todo o conhecimento da empresa são 3 engenheiros lá. Tem o engenheiro civil, tem o engenheiro elétrico, tem um outro lá. Ele combina com esses 3 o seguinte, fala assim, olha gente, eu estou vendendo essa empresa ali para o Gilberto, mas na véspera de eu vender a empresa para o Gilberto, eu vou demitir vocês, porque aí nós vamos montar outra empresa, nós vamos pegar o dinheiro, vamos para lá e vamos montar outra empresa. Tá? Na verdade, o que acabou acontecendo? Esse cara, ele tirou algum ativo da empresa, algum equipamento, alguma coisa? Ele não tirou. Todo o maquinário está lá, o estoque está lá, as coisas estão lá. Só que ele levou o conhecimento da empresa. Né? É um ativo que não era identificável do ponto de vista monetário, tá? E não tem substância física. Não era um negócio que você podia virar e falar assim, não, peraí, tira o conhecimento da cabeça desse cara aí, que esse conhecimento é da empresa. Eu comprei a empresa, é o conhecimento. Né? Um outro ativo intangível, muito comum, são as marcas. Só que a marca, o que você faz? Né? A Marcos e marca patentes. ela é da empresa, não tem como o cara levar embora. Né? Porque você está comprando a marca, não tem jeito, você não vai poder continuar usando a marca em outro lugar. Tá? Tem a questão da Correto. entidade de mútuo, participação de não controladores e os proprietários mesmo. Tá? Que eu quero comentar com você? Tá? É muita informação, mas você não precisa decorar nada. Tá? Porque o dia que tiver prova, vocês vão poder consultar. E o que eu recomendo muito, tá, Matias? Quando formar, cara, continue consultando, tá? Continue consultando. Sim. E o que eu vejo, assim, às vezes eu encontro os alunos e eu vejo, assim, em alguns deles, né, ainda bem que é numa minoria, mas eu vejo muito, assim, uma frustração muito grande, sabe, assim, nossa, Gilberto, eu cheguei no mercado e o pessoal às vezes me pergunta as coisas e eu não sei as coisas de cor e eu me sinto muito frustrado. Em administração, isso pode até ser verdade, tá? Agora, em contabilidade, o que acontece, Matheus? As pessoas, quando te perguntam as coisas em termos contábeis, é claro assim que se a pessoa estiver perguntando, né, para você a diferença de ativo e passivo, ela espera uma resposta imediata, naquele momento. Se ela te pergunta assim, olha, patrimônio líquido é uma conta do passivo, ela quer a resposta naquela hora, porque isso é muito básico, tá? Agora, se ela vira para você e faz uma pergunta lá assim, como é que tá as normas brasileiras 15? Você sabe do que aquilo trata? É claro que nenhuma empresa, nenhuma pessoa vai esperar que você saiba a norma inteira de fora, sabe, assim, na ponta da língua, tá? A não ser que se um dia, assim, olha, você vai trabalhar ali no setor de controladas e coligadas. Então, estude essa norma, estude bem, eu vou te dar aí uma semana, 10 dias, estude bem essa norma, porque você precisa entender ela bem, tá? Agora, é uma situação muito específica. De forma geral, você pode continuar consultando, entendeu? Que eu fico vendo assim que tem gente que forma e fala assim, não, mas eu não sei tudo de cor. Peraí, mas ninguém está Não exigindo que consulta, você né? saiba. E não consulta, continue consultando, entendeu? Tem até um ditado que o pessoal de direito usa e que eu acho que se aplica, né, e serve muito bem
para a contabilidade, e eu falo também para os alunos de administração, sabe? Eles falam assim que o melhor advogado não é aquele que decorou todas as leis, isso é impossível. É aquele que sempre consulta a lei, até porque a lei está sempre mudando. Então, em contabilidade, é meio que a mesma coisa, né? Nós estamos vendo agora essa norma brasileira número 15. Com certeza, daqui a 4 anos, ela vai ter alterado. Então, assim, muito mais importante do que decorar essas coisas é ter o hábito de virar e falar assim, olha, né, alguém te pergunta, olha, normas brasileiras 15, você sabe o que é? Eu falo assim, olha, eu sei que trata, né, da contabilidade, né, do controle dos investimentos. Tem a ver lá, controlada, coligada e tal, e ponto. Agora, os detalhes eu tenho que pegar a lei e me atualizar, porque ninguém sabe, ninguém espera que você decore aquilo ali, tá? Bom, chegamos aqui no último slide. A Larissa não pôde vir. Eu vou registrar só a sua opinião então, cara, porque o que eu estava pensando? A matéria acabou, a matéria é essa, né? Eu vou fazer essas perguntas. Eu vou fazer assim, as perguntas da primeira prova, né, daquela atividade que eu mandei por e-mail, mais aquele fluxograma e algumas coisas desses slides aqui, que eu mandei para vocês hoje. Eu mandei esses slides para vocês hoje. Então, o que eu estava pensando? Eu estava pensando em aplicar o oficial no dia 28, tá? Porque aí no dia 5 de outubro, né, que seria a data da prova mesmo, vocês ficam liberados, entendeu? Porque já vai ser a semana do dia 5, ela vai ser inteira de prova. Sabe? Como a gente conseguiu andar bem com a matéria, a gente já viu toda a matéria, eu tô achando que de repente para vocês pode ser uma boa. Pode ser, você, ainda mais que é meu aniversário. Dia 5? É. Então você vai ser um presente, né? Vai ser um presente já, ué. Eu vou fazer o seguinte, então. Como a Larissa ela não conseguiu vir na aula, eu estou entendendo que para você tá tudo bem. Eu vou meio que comunicar com ela. Falar assim, ó, Larissa, a oficial nossa eu estou adiantando para o dia 28. Ela vai ser por e-mail, tá? Como é que eu tô te explicando aqui, vou explicar para ela também, tá, Matia? O que eu pretendo fazer? Sim. Quando der umas 6h30 do dia 28, eu vou mandar um e-mail para vocês. E aí vocês vão ter até as 22 horas para me responder ele, né? Porque o oficial tem que ser no dia. Agora, não tem mistério, cara. Não vai ter mistério. Você tendo lá aquela primeira prova e você estando com esses slides aqui para consultar, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Tranquilo? Eu vou tentar falar com ela, então, e aí eu confirmo com você. Mas, né, de toda sorte, como o negócio é por e-mail mesmo, ainda que ela não queira ou que ela tenha algum problema, a gente faz o seguinte, eu aplico para você no dia 28, eu só vou te pedir, né, para não compartilhar com ela, e ela, se ela não puder fazer dia 28, ela faz dia 5, mas de todo jeito, dia 5 você está liberado. Ah, beleza. E esses slides aí você vai mandar no grupo, Gilberto? Eu mandei para vocês por e-mail. Eu não mandei no WhatsApp. É aquele por e-mail, né? Uhum. Se você quiser até dar uma checada aí, ver se você recebeu ele no e-mail aí, a gente espera. Sim, eu vi aqui já. Eu já abri aqui. Então, maravilha, maravilha, cara. Bom, Matilo, eu vou até fazer um intervalo aqui agora, eu vou começar um intervalo, tem que registrar um intervalo, mas assim, a matéria acabou, tá? Eu não vou explicar nada de novo. Eu só vou ficar ligado aqui, porque pode ser que a Larissa apareça, né? Aí eu troco uma ideia com ela, mas o que eu tinha para passar de matéria para vocês era isso mesmo, cara. E você pode ficar à vontade aí. Se você tiver alguma dúvida, você me chama, tá? Agora eu vou só aguardar ver se ela aparece, né? Eu vou até parar a gravação aqui, tá? E aí a gente vai trocando informações lá no grupo. Tá bom? Beleza, então. Então marcar dia 28. Tá marcado dia 28. Com você tá marcado dia 28. Se ela não puder, ela faz outro dia.
Tranquilo, fechou então. Então tá. Tô parando a gravação aqui, vou ver se ela